Amém, queridos? Graças a Deus podemos estar na casa do Senhor para bendizê-lo e também salmodiar ao Senhor. Quero cumprimentar a todos, unanimemente na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Também os irmãos que estão aí nos assistindo aí pelo canal, Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa dar ao Senhor, sim, culto. O Senhor me faz lembrar aqui brevemente, antes de eu entrar na palavra, quando Deus vai resgatar os filhos de Israel do Egito, ele faz uma declaração, ele pede para Moisés dizer a Faraó que ele deveria liberar os filhos dele para que eles fossem dar culto, para que eles fossem ao deserto cultuar ao Senhor. E Faraó, então, ele aumenta o trabalho. Ele aumenta o trabalho porque, para Faraó, o povo estava pensando em festejar a outros deuses, porque estava com tempo de sobra. Então ele aumenta o trabalho para que os filhos de Israel ficassem oprimidos e não tivessem tempo de cultuar ao Senhor. Toda a opressão nos leva para dois caminhos: ou o caminho de quebrantamento e dependência de Deus, ou um caminho de escravidão. E a escravidão nos tira o propósito de vida. O propósito da vida de uma pessoa não deve ser fora de Deus, porque Deus é o Criador de toda a vida. Então o Faraó entendia que se ele oprimisse o povo não teria tempo para cultuar o Senhor. Mas hoje eu gostaria de ministrar especificamente, te convidar a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos começar a ler um versículo do capítulo 1, em seguida nós iremos para o segundo capítulo. Que recentemente nós ministramos uma passagem em Marcos, então eu quero aqui dar uma continuidade dentro de um outro tema. O versículo de Marcos 1 é o versículo de número 39. Retificando, versículo 38. Amém? Marcos 1:38, em seguida nós leremos a partir do capítulo 2, que diz assim: Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu lá pregue. Agora no capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Repita comigo: Jesus estava em casa. Amém. Continuando, então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse aos paralíticos: filho, os seus pecados estão perdoados. Então, estavam também sentados ali alguns mestres da lei, julgando em seu íntimo, porque esses homens, ou este homem, melhor dizendo, fala assim. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo
em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Irmãos, esse texto, Marcos tenta fazer a gente identificar o movimento de Jesus. Foi por isso que eu li um trecho do capítulo 1, onde Jesus diz para os seus discípulos que ele precisava ir para outros povoados, para levar a palavra, para pregar. No capítulo 2, Jesus está voltando para a casa que nós normalmente falamos a casa da sogra de Pedro, né? Mas é a casa de Pedro. Jesus está voltando, e o texto começa dizendo que Jesus estava, algumas versões dizem que Jesus estava em sua casa, ou em casa, porque Jesus sempre, quando ia a Cafarnaum, Jesus ficava na casa de Pedro. Então para ele era um lugar, assim como ele ia em Betânia e ficava na casa de Lázaro. Então Jesus tinha lugares que ele frequentava, né? Sempre que passava na cidade. Entre esses lugares, a casa de Pedro, onde nós vemos aí ainda no capítulo 1 de Marcos, que Jesus, quando vai lá, ele cura a sogra de Pedro, e depois ele sai para orar de madrugada. Eu até preguei isso já algum dia recentemente, né? Sai para orar de madrugada e ele não volta. Mas agora ele está voltando para Cafarnaum, e ele vai exatamente para o mesmo lugar, ele vai para a casa de Pedro. Chegando ali, as pessoas já conhecem Jesus, já sabem que ele tem por hábito receber as pessoas, mesmo estando num lugar de repouso, de descanso. Então as pessoas não fazem diferente, elas se aglutinam naquela casa, elas enchem aquela casa. E a Bíblia diz que as pessoas vão se achegando ao ponto de não ter lugar nem à porta. Então, quem chegasse depois ia ficar do lado de fora. Mas Jesus estava dentro da casa e as pessoas queriam vê-lo, queriam ouvi-lo. E do lado de fora não dava, né? Então, era necessário que eles adentrassem. Mas agora era impossível, o espaço não permitia que as pessoas entrassem. E nesse decorrer, a narrativa bíblica, tem lugar aqui na frente, meu irmão, desse lado aqui, ó. Nesse decorrer, a narrativa bíblica vai nos dizer que chega um grupo com um paralítico, alguém com muito problema. E esse grupo já descobre que não tem como entrar na casa, e eles vão dar um jeito para fazer esse paralítico estar diante de Jesus. Então, ousadamente, eles sobem, removem o teto e descem o paralítico com a sua maca que está deitada, alojada. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso tema, né? O tema de hoje é Na Casa com Jesus. Mas nós lemos aqui na narrativa que não só tinha paralítico ali, ou doentes, ou enfermos, tinha vários grupos. E eu tive aqui um pouco da ousadia de classificar alguns grupos aqui que estavam ali naquela casa. E eu quero falar hoje que esses grupos são distintos no seu comportamento. O primeiro grupo que eu quero aqui classificar
é o que nos é apontado no versículo 1 do capítulo 2, na parte C. O povo ficou sabendo que ele estava em casa, e foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. Eu quero falar desse primeiro grupo. Esse grupo fazem parte daqueles que pela fé esperam alcançar algo de Jesus. Esse grupo, ele se aglomera na casa, ali em volta, porque cada um está buscando para si um favor de Jesus, um milagre. Cada um quer poder ouvi-lo, cada um quer poder estar próximo de Jesus. Então eles se aglomeram, e penso eu que não é incomum que quando há aglomeração as pessoas se empurram, as pessoas se pisam, né? Porque está todo mundo muito próximo, que é hoje algo que não é corriqueiro nos nossos dias, não deve ser pelo menos. Mas as pessoas, quando estão aglomeradas, é quando você entra no metrô aí da cidade, no horário de pico, né? As pessoas não vão pedir licença, as pessoas estão querendo entrar, porque cada um está ali buscando um objetivo para si, e é aglomerado, o espaço é pequeno. Então as pessoas acabam se esbarrando, se pisando. Até mesmo Jesus, naquela passagem da mulher, do fluxo de sangue, pergunta quem me tocou, e os discípulos falam: Jesus, essa aglomeração toda, o Senhor pergunta quem te tocou. Não tem como a gente definir quem te tocou. Todo mundo está se empurrando para ficar perto do Senhor. E na casa em que Jesus estava, não era diferente. As pessoas estavam se empurrando para tentar se esgueirar no espaço mínimo para ouvir Jesus falar. Sabe, esse é o grupo daqueles que tem muita sede, porque tem muita necessidade. Esse grupo está procurando suprir a sua necessidade pela graça contida no Filho de Deus. Esse grupo espera em Cristo uma resposta para a sua aflição, uma palavra diretiva, não só uma cura física, mas também uma direção para a sua vida, sentido. Cafarnaum fazia parte de uma cidade um tanto quanto volumosa, por isso que a Bíblia chama até de cidade. E as pessoas estavam ali querendo receber, todo mundo queria receber alguma coisa. E esse grupo que se empurra, porque quer alcançar algo, está ali buscando pela fé que Jesus o atenda, que Jesus o responda. Esse grupo, às vezes, eles pensam que a fonte seca, porque a escassez é algo que nos faz refletir sobre quando vai acabar. Então, essas pessoas estavam buscando como se não pudesse ser suficiente. É mais ou menos, irmãos, quando os meninos estão jogando bola e aparece alguém com uma garrafa d'água. Eles não fazem fila, irmãos. Todo mundo quer beber logo. Eles não pedem licença. E esse grupo está se comportando assim. Eles estão ali motivados pela fé, mas eles estão cada um por si. Esse grupo, ele quer primeiro, porque vai que acabe, vai que não sobre, vai que ele não me veja, vai que ele não me ouça, vai que eu não consiga. Então esse grupo vai fazer tudo que puder. Esse grupo não vai pensar que do lado de fora tem um paralítico, porque está buscando primeiro para ele. Esse grupo não consegue olhar para o lado e ver que tem alguém em situação ainda pior do que ele. Então eles fecham o caminho, eles se aglomeram. Mas nós temos aqui um outro grupo. O versículo 3 diz assim: vieram-lhe lhe trazer um paralítico carregado por 4 homens, não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Quem que estava impedindo?
Quem que impediu eles de chegar até Jesus? O primeiro grupo. Vendo ali a multidão, não viu misericórdia. Ela fala, não, deixa ele passar, porque olha a situação, já está vindo carregado. É o grupo que, para mim, primeiro, é o grupo muito sedento, que acha que a água vai acabar. Então, eles removem a cobertura do telhado e descem por cima o paralítico até Jesus. Esse grupo é o grupo que usa a fé que tem para ajudar o outro. Esse grupo usa a sua fé para ser um instrumento para o outro, para dar pernas para aquele que é impossível de andar, de caminhar, para dar braços para aquele que não tem força. Esse grupo é o grupo que usa a fé que alcançou em Cristo para levar outros. Esse grupo, uma das características desse grupo é que eles estão dispostos pela sua fé a alcançar objetivos que eles não são o foco, que eles não são o centro. Porque aqueles homens, quando eles veem a multidão, eles poderiam dizer, poxa, nós já te carregamos até aqui, irmão. Não é assim? Não é o que acontece lá no tanque de Betesda? O paralítico está lá há 38 anos. E o primeiro grupo, cada um buscando por si, e o paralítico lá, e ele diz, eu estou aqui um tempão. Não tem um que quando as águas se agitem, me peguem e me joguem para dentro. Não tem nenhum que faça isso. Ou seja, naquele grupo lá de Betesda não tinha um do segundo grupo que nós estamos falando, que usa a sua fé para ser instrumento na vida de outro, que usa a sua fé, que alcançou em Cristo, para ser um instrumento vivo, para ser as pernas de um paralítico, para ser os braços de alguém que não tem força. Lá no tanque de Betesda não tinha ninguém. É o depoimento do paralítico lá, que está deitado há 38 anos. Mas esse grupo, que usa a sua fé para o outro, é um grupo ousado, é um grupo que tem discernimento, é um grupo que não está disposto a desistir. Eles chegam e encontram uma grande dificuldade, mas o foco deles está em levar o paralítico. Olha o que o versículo 3 diz: vieram lhe trazer um paralítico. Esse grupo não está indo lá para buscar para si. Esse grupo não está indo lá, não é porque eles não tinham problema, certamente tinham, mas eles foram lá por causa do paralítico. Eles falaram, nós vamos te levar até Jesus, e Jesus vai te curar, e nós vamos fazer tudo para que você consiga. Então esse grupo é um grupo, irmão, que vai fazer coisas ousadas, porque a fé para buscar para mim é um nível, mas a fé que me leva a abrir porta e caminhos para os outros é um outro nível de fé. E é a mesma casa. Então eles tomam o paralítico e falam assim, olha, nós vamos ter que te levar até o andar de cima e vamos dar um jeito de te descer. E eles assim fazem. Sabe, esse grupo é um grupo que tem visão no meio de situações de grande oposição. É um grupo que é ousado porque é impelido pelo Espírito de Deus a fazer algo que ninguém faria, pela mesma fé, pelo mesmo Cristo. É um grupo que se dispõe a transpor caminhos em obstáculos que não lhe darão, não visa a si mesmo. Eles não estão buscando para eles, estão buscando para outro. E a Bíblia diz que eles são capazes de ver a porta fechada e ver um acesso pelo telhado.
Sabe, quando você permite que o Senhor dirija você para ser bênção na vida de outros, entenda que o Senhor também te levará por caminho que outros não andarão. Você irá realizar coisas que outros não realizarão. Você sabe por quê? Porque quando eu uso a fé que Deus me deu para ajudar o outro, eu cumpro um mandamento que diz: ame o próximo como a ti mesmo. E quando eu faço isso, então toda uma ação de Deus é ao meu favor, porque eu estou de acordo com a sua palavra, eu estou de acordo com os valores de Cristo, que não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, forma humana. Isso gera na minha vida um alinhamento para aquilo que Deus quer fazer. E então, eu começo a viver milagres ainda maiores. Porque não estão necessariamente ligados ao que eu preciso, mas estão alinhados ao que Deus deseja. Mas há ali um terceiro grupo. O primeiro grupo são aqueles que usam a fé para alcançar a sua necessidade. O segundo grupo é aquele que usa a sua fé para ajudar o outro. Mas há o terceiro grupo. O versículo de número 6 diz assim: entretanto, algum dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seio íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Ele está blasfemando. Quem afinal pode perdoar, a não ser exclusivamente Deus? Esse é o grupo que usa o conhecimento religioso para julgar a fé e definir como Deus deve fazer as coisas. Esse é o grupo que é composto de pessoas que julgam conhecer a Deus. Porque a narrativa de Marcos é mestres da lei. E a gente sabe que a lei aqui mencionada é a lei de Moisés, não é a lei dos romanos, mas sim as leis escritas por Moisés. Então esse grupo julga conhecer a Deus ao ponto de definir a fé e como Deus faz. Esse é um grupo que não está lá porque está enfermo. Esse é um grupo que não está lá porque precisa de Jesus. Esse é um grupo que está lá para dizer que conhece a Deus mais do que o próprio filho dele. Esse grupo, ele encontrou na expertise, ou seja, na experiência, habilidades de conhecer a Deus pelos registros. Ele avaliou os livros escritos, ele pesquisou, e ele falou: olha, Deus é assim. Esse grupo define, ele quer definir Deus. Olha, Deus é assim, Deus é assado, Deus é desse jeito, Deus é daquele outro jeito. Esse grupo não é um grupo de pessoas que não conhecem os registros antigos. É um grupo de expert, é um grupo de mestre. Mas é um grupo que não consegue, mesmo conseguindo interpretar os escritos de uma maneira, esse grupo não é motivado pelo que motiva Deus. E você quer saber o que motiva Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que foi motivado a dar o seu Filho. O que motiva o Senhor é o amor que Ele tem por nós. Mas esse grupo não consegue enxergar isso. Ele não consegue ver que o que motiva o coração de Deus são as almas. A Bíblia diz que um fariseu
vai até Jesus durante o cair da tarde, chamado Nicodemos. E Nicodemos, para ser fariseu, tinha que ser alguém que tinha um conhecimento e uma vida exemplar. E quando Nicodemos chega em Jesus, ele descobre algo: que ele era mestre, mas não sabia nada de vida. Que ele era mestre, mas não tinha vida em si mesmo. Por isso Jesus diz para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Esse grupo é aquele grupo que julga conhecer as Sagradas Escrituras de capa a capa. Mas eu conheço a Bíblia de capa a capa, mas a sua vida não transmite vida. Ele conhece aqui, mas não sente aqui. Ele não consegue sentir aqui o que Jesus sente. Veja que diferente do segundo grupo, Jesus está prestes a realizar um grande milagre, e o que eles vão questionar é sobre a maneira que está sendo feita. Não, mas o senhor não pode fazer isso. Não, a gente não consegue ver isso. Então Jesus fala para eles assim: o que é mais fácil? Dizer a este pobre homem: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta e anda? Mas para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra, que Deus está na terra, que Ele está agindo e interagindo, que Ele não entregou o mundo ao caos e virou as costas, que Ele tem autoridade sim, e que Ele é autoridade sim. Para vocês entenderem que embora vocês sejam mestres da lei, está alguém aqui que tem autoridade, autoridade de Deus. Então Jesus olha para o paralítico novamente, e ele vai dizer para aquele paralítico, diz assim, versículo de número 11: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca ou cama, em algumas versões, e vá para casa. Vocês lembram como o paralítico chegou até Jesus? Vocês lembram? Como é que ele chegou lá? Ele não chegou carregado na maca? Olha como é que ele sai. A mesma multidão que impediu que ele entrasse é a multidão que vai ter que olhar e dar licença para o milagre em vida de Deus. Aquele grupo conheceu as histórias. O terceiro grupo, aqueles que julgam definir Deus e a fé em Deus, eles conheciam diversos relatos dos milagres de Deus. Se você perguntasse de qualquer história no passado, eles dizem na ponta da língua como Deus tirou o povo do Egito, como Deus deu água de uma rocha no meio do deserto, mas em si a água não fluía. Sabe, que grupo eu faço parte? De qual grupo será que nós fazemos parte? Será que nós fazemos parte daquele grupo que fará tudo para receber um milagre e de repente vai até cotovelar o outro acidentalmente, vai atropelar a vida em função da sua vida, vai buscar com toda a sua força e não importa quem vai ficar para trás? Ou será que eu faço parte do grupo que tem a certeza
que Jesus morreu por mim, que o Espírito Santo de Deus está em mim, e que eu sou um meio pelo qual Deus quer mudar a outras vidas. Será que eu faço parte do grupo que, olhando a fraqueza do outro, consigo receber motivação na fé para deixar a minha agenda pessoal e falar assim: vem cá, você tem pouca força, mas hoje eu vou te carregar. Hoje eu não vou julgar se está certo, se está errado. Hoje eu não vou julgar se você é de Deus ou não é de Deus. Hoje eu não vou julgar, eu não estou aqui para julgar isso, porque isso é o papel do terceiro grupo. Eu estou aqui para viabilizar que você chegue na casa aonde está Jesus. Porque se você chegar até Ele, você não vai sair do mesmo jeito. A sua história vai mudar, como a minha mudou. A sua vida não será a mesma. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles homens esperando o paralítico do lado de fora. Eles caminharam juntos, carregaram aquele paralítico, sentiram o peso de carregar um corpo inválido, sentiram um peso sobre si. Mas agora eles têm a sensação, a alegria de regozijar com o milagre de Deus. O que eu quero dizer e concluir essa noite é que existem milagres maiores que o Senhor nos chamou para viver. Maiores. E eles sempre vão estar ligados ao valor da vida. Quando você entender isso, diga amém. Eu quero concluir relembrando aqui a passagem de João capítulo 4, onde Jesus diz para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu der, rios de água viva vão fluir do seu interior. E aquela mulher, motivada por essa palavra, passou a ser um agente de mudança em Samaria. Ela não entrou do mesmo jeito que ela saiu daquela cidade. Você é um agente de mudança. Você é um agente de mudança de Deus. Talvez você não é o mais certo, o mais perfeito, o mais habilidoso ou a mais habilidosa, mas você é a pessoa que Jesus escolheu e te deu vida. E é a sua vida o canal para que o reino de Deus continue alcançando novas vidas. O reino de Deus não se expande pelo movimento geográfico apenas da igreja. O reino de Deus se expande quando os corações se convertem de toda inteireza de alma. Por quê? Porque o processo do fruto permanente é quando você quer fruto, agora tem semente para dar. Jesus diz: vós sois o ramo, e o vosso fruto tem que ser permanente. Então, quando você quer fruto, permite também ser usado como semente. Se entregar, ser meio para gerar vida. Quando entender isso, diga amém. Eu quero orar com você. Se você puder, fique em pé. Olha, Jesus está em casa, amém ou não amém? Porque onde houverem 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar aí. Jesus está em casa. Fique tranquilo. Ele não falta, irmãos. Ele é presença marcada. Estarei convosco até a consumação do século, ele disse para os discípulos. Jesus está em casa, lugar de intimidade, lugar de aproximação.
Mas hoje o Senhor está nos chamando. Nos chamando. Eu sei que você tem muito a falar para o Senhor. Eu sei que você tem muito a pedir. Eu sei que você quer uma palavra de Deus. Mas o Senhor não quer te dar isso apenas nessa noite de domingo. O Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você o ouça todos os dias, porque o Espírito dele está em você. O Senhor quer usar a sua vida como um agente de mudança. Talvez você tenha no seu convívio alguém ou alguma pessoa que você tem julgado, mas esse é assim assado. Não julgue não. Tire os pesos da lei, deixe a graça fluir. Tire o peso da sua justificativa, porque Jesus não buscou em nós justificativas para nos amar, para nos resgatar. Ele veio porque veio enviado do Pai por amor a nós. Romanos 1,14 diz que os anjos são ministradores de Deus e eles se mobilizam porque o Pai envia por aqueles que hão de herdar salvação. Eu quero te dizer que o céu todo está do seu lado. Quando você aceita Cristo, todas as miríades do céu trabalham ao seu favor. Mas o Senhor está dizendo a você: filho, minha filha, eu quero usar a sua vida como agente de mudança. Pastor, mas eu não sei tanto, Senhor. Pastor, mas ainda nem terminei o discipulado. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. A vantagem da vida é que ela veio antes do homem aprender a escrever. Você sabia disso? A gente chama isso de pré-história. A vida veio antes do homem aprender a registrar. Sabe? Ela veio antes porque ela vem de Deus. E se a vida de Deus está em você, você sempre irá gerar vida. Então quando você chegar em casa, talvez tenha uma situação, ou uma pessoa que você está tentando ajudar, e você já falou tanto, e nada muda, nada acontece. Então talvez você precisa pegar um lado dessa maca hoje, e parar de dizer que é um fardo, e entender que esse fardo, esse peso, na verdade é uma vida que precisa ser nutrida pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Às vezes tem situações que nós julgamos assim: é melhor soltar isso daqui. Mas Deus está dizendo: segura bem firme o lado da tua maca. Segura bem firme, porque se você soltar, essa vida se perde. Se você parar de orar, se você parar de interceder, esse menino não vai se converter, essa menina não vai abandonar o vício, essa situação na sua cidade não vai mudar, na sua escola, no seu trabalho. Você precisa hoje pegar a maca. Se você desistir, porque você está ocupado, porque você precisa também, então a maca cairá, e alguém vai rolar da maca, irmãos, e não vai ser aos pés de Jesus. Mas se você crer que o Senhor é contigo, que Ele te dá força, que Ele te dá a vida, que Ele te dá o Espírito, então você vai levar vidas a Cristo. Então as pessoas chegarão até Jesus, e aquele que está preso na morte, nas drogas, no vício, aquele que está preso, oprimido de alma, aquele que está enfermo, será curado, será um testemunho vivo de Deus. Ei, Jesus te escolheu com grande propósito, e Ele não está chamando PhD, não foram os mestres que nos salvaram. Quem te levou à conversão em Cristo foi uma pessoa muito mais simples do que você. Porque o poder da palavra de Deus está no Espírito. No Espírito. E se você quer fluir em Deus, se você quer ser uma pessoa poderosa nessa sociedade, se você quer ser uma ferramenta de Deus aqui na Vista Alegre, em Jaboatão, então confia nele. Deixa Ele fazer através de você. Porque a força vem dele. O milagre é dele. E a glória também é do Senhor, aleluia. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa noite no nome do Teu precioso Filho Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, sobre a vida de todo aquele e aquela que está aqui hoje, pedindo ao Senhor uma resposta,
Talvez seja uma cura, Senhor. Eu quero declarar hoje: seja curado, seja curada agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te toque agora, nesta hora, e você seja curada, seja curado em nome de Jesus. Que o Senhor venha impelir a tua alma nesse momento, para que você também se levante como um meio, um agente de Deus, para mudar as situações, circunstâncias que estão prevalecendo. Que o Senhor mostre o lado da maca que você vai segurar hoje, em nome de Jesus. Talvez você até saiba, mas abriu mão dessa maca. Volta lá, meu irmão, pega essa maca em nome de Jesus. Se você, meu irmão, é agente de mudança, através da sua vida, Deus vai trazer novas vidas. Através da sua vida, milagres serão contados. O reino de Deus será declarado nos corações humanos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante o rosto sobre ti, lhe dê a paz, que Ele resplandeça o rosto sobre ti. Em nome de Jesus. Receba do Senhor força nessa noite, vigor, discernimento, que o Senhor te dê visão, que o Senhor acenda dentro de ti a fé que Ele te chamou. Que o Espírito hoje sopre sobre ti, e através de ti o poder de Deus se manifeste nessa terra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho unigênito e a doce e suave consolação eterna do Espírito de Deus esteja agora sobre a tua vida, e você que crê, diga amém. Deus abençoe e vão em paz em Cristo. Deus abençoe você que nos assiste também, que você possa abençoar a sua vida, a sua casa.